De volta, né? Prometi que a gente ia voltar. E eu esqueci de contar uma coisa para vocês no vídeo anterior. A tal da questão externa que o Mike teria com o Diego Hipólito. Pois bem, a gente vai contar um pouco dessa história aí para vocês, apesar, né, que hoje à tarde praticamente não teve lá grandes conteúdos no BBB. Teve uma ou outra conversa interessante, obviamente, a gente vai contá-las aqui, mas no geral praticamente não teve muitas coisas interessantes, não teve maiores conversas ali, além daquela que eu já te resumi no vídeo anterior. Então a gente vai dar uma olhadinha nessa conversa aí do vídeo anterior, tá certo? Mas por enquanto, vamos dar uma olhadinha na tal da questão externa. Porque essa tal dessa questão externa, ontem todo mundo ficou se perguntando que questão era essa que o Mike tinha com o Diego Hipólito e falou e citou na hora que ele foi votar. Então a gente vai dar uma olhada agora, né? Porque eu vou abrir agora aqui deixa eu pegar aqui a imagem pra gente acompanhar, né? Daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha nas enquetes, gente. E eu acho assim que as enquetes já tá bem na cara o que vai acontecer, né? Mas vamos olhar de novo as enquetes, porque afinal as enquetes são os que ajudam a gente a compreender o que está acontecendo melhor dentro desse programa. Mas olha aqui, lá no Gabriel Perlini, na revista Contigo, a tal da questão externa. Eu já tinha ouvido falar disso ontem, tá? Durante aquele almoço do Anjo, porque o Diego Hipólito havia reconhecido um dos primos do Mike. Então, vamos lá compreender melhor isso tudo aqui, né? Saiba qual é a questão externa que gerou o ranço de Mike com o Diego Hipólito no BBB 25. Vamos entender que questão externa é essa. Durante a votação da formação do primeiro paredão do BBB 25, um detalhe chamou a atenção. Mike, da dupla com Gabriel, e Diego Hipólito trocaram votos. Inclusive, a dupla de amigos deu o primeiro monstro da temporada para os irmãos. A rixa entre os dois foi justificado pelo Pipoca como um fator externo e, obviamente, todo mundo quer saber o que são esses fatores externos. E aí ele traz aí uma reportagem sobre a birra nos esportes. Durante a votação, Hipólito declarou no confessionário: acho que tivemos uma oportunidade de nos aproximar dos meninos. Não tenho falta de afeição por eles. Tenho a sensação de que não é algo só daqui da casa. Acho que é alguma coisa externa. Tentei me aproximar e eu não tive abertura, principalmente do Gabriel. E a dupla de amigos justificou um voto de coerência e Mike afirmou: o Diego tem atitudes que a gente não concorda. E aí, olha o desenrolar dessa história. Acontece que a dupla de amigos teria realmente um motivo externo para ter ranço de Diego. Maico é primo do nadador Brandon Almeida, que já defendeu o Brasil nas Olimpíadas. E é nesse ponto que as conexões começam a ser construídas. Quando Hipólito se assumiu homossexual, uma das pessoas que demonstrou apoio ao ginasta foi justamente o primo integrante do grupo Pipoca do BBB 25. Mas de acordo com algumas teorias construídas na internet, Diego frustrou boa parte da comunidade LGBTQIAPN+, né? Essa sopa de letrinhas aí, que vocês conhecem muito bem, com essa justificativa dele estar ao lado de Jair Bolsonaro, que na época era o presidente do Brasil. Tem uma foto do Diego Hipólito bastante famosa por causa disso, inclusive, tá? E o político é considerado por muitos como inimigo dos gays e o ginasta começou a enfrentar duras críticas por aparecer ao lado do ex-líder do país. E Brandon, que também é homossexual assumido, pode ter alertado o primo Mike antes de entrar no BBB 25 sobre essa situação polêmica, e tanto que o nadador não segue Hipólito nas redes sociais.
Um outro ponto levantado por outro tuiteiro é que Mike pode achar que, devido às polêmicas passadas do irmão de Daniele, a sua reputação estaria péssima do lado de fora da casa e por isso colocou alvo neles para tirá-los o quanto antes. Embora Diego tenha citado a falta de aproximação com Gabriel, a teoria se baseia na famosa tomar as dores, já que Mike entrou ao lado do amigo no game. Então tá aqui a tal a teoria, por assim dizer, aonde tudo começou, tá? Olha aqui, vamos dar uma clicada e vamos abrir esse link, né? Porque a gente faz tudo ao vivo para vocês verem. Olha aqui a imagem da época. Diego Hipólito agradece apoio. A gente pode ser um exemplo independente da sexualidade. Vice-campeão olímpico recebe com carinho após falar da primeira vez sobre ser gay. Vi que existe a possibilidade de mudar a cabeça das pessoas. Tá, isso aqui acho que é mais ou menos de 2016, tá? Isso é mais ou menos da mesma época. O Diego Hipólito se assumiu pouco depois. Para quem ainda não conhece muito a história do Diego Hipólito, ele se assumiu gay depois dessas Olimpíadas de 2016, que foi praticamente a última que ele disputou. Eu acho que ele não disputou 2020, eu não vou lembrar agora para vocês, tá? E aí, ele coloca essa reportagem aqui. Através de suas redes sociais, o vice-campeão olímpico recebeu muitas mensagens de carinhos de atletas e ex-atletas. Apoiaram o Diego os medalhistas olímpicos Douglas Souza, Poliana Okimoto e Arthur Nori, que dividiu o pódio do Rio de 2016 com o companheiro de seleção brasileira de ginástica. Também abraçaram Diego com mensagens de apoio Joana Maranhão, Brandon Almeida, natação, e Pepe Gonçalves, canoagem. Tá? Isso aqui é mais ou menos daquela época, 2016, 2017, foi bem por aí que o Diego se assumiu gay. E esse é o Brandon Almeida, tá? Esse rapaz aí que vocês estão vendo na foto é também parte da delegação brasileira. E aí começou a surgir essa teoria. Já entendi porque o Mike quer votar no Diego. Mike é primo do nadador Brandon Almeida e de Maria Gadu. Diego, durante a gestão Bolsonaro, ofendeu a comunidade LGBT. Mike pensa que Diego está fraco com o público e por isso quer jogar no paredão achando que sai fácil. Essa é uma das teorias, tá? Eu vou ser sincero para vocês com relação a isso. E vou ser sincero de novo, porque assim, eu não gosto de politizar essas coisas. Não vou politizar e polemizar essas coisas. Com relação ao Diego Hipólito, tá? Eu sei muito bem dos problemas que o Diego Hipólito tem, o quanto ele às vezes é descontrolado com as pessoas, o quanto às vezes ele acaba sendo irritado, o quanto às vezes ele se irrita demais e tal, o quanto ele é grosso, enfim, a gente já sabe disso. Mas se estão usando essa questão aí dele, das preferências políticas dele e tal, como justificativa para achar que isso seria um problema para a participação dele, eu acho que o público está dando uma resposta diferente. É sério mesmo. Porque se o público tivesse de fato gostado, ou então, não tivesse apoiado a participação de Diego Hipólito e tal, não teria tido uma certa comoção com relação à própria irmã dele. A irmã dele, no sábado, teve todo aquele momento ali, onde ela declarou que se sente preterida, que as pessoas não falam com ela, que as pessoas querem distância dela e tal, e que isso até faz lembrar essa questão da ginástica. Então, ela, basicamente, tem um certo apoio do público que talvez isso, num paredão, ajudasse ele até a se sustentar. No jogo individual, talvez a gente possa provar essa teoria, tá? Por enquanto, eu acho que não dá para provar ainda essa teoria. E, gente, preferência política é uma coisa, convivência é outra. É uma coisa completamente diferente. Eu já tive tantos amigos bolsonaristas, amigos de esquerda, amigos de direita e tal. Isso não significa que as pessoas sejam exatamente iguais àquilo que elas gostam ou deixam de apoiar politicamente e tal. Por que eu falo isso?
Porque tem muita gente querendo usar isso como motivo para justificar um voto e esquecer que o programa não é sobre isso. O programa é sobre entretenimento, o programa é sobre quem está entregando mais. E eu acho que o Diego, até esse ponto, está entregando. Já virou meme, já fez ali um monte de intrigas, vive ali tendo problemas com os meninos lá da natação e tal. Então o cara, ele realmente tem todo esse personagem construído para um reality show. Se ele vai render tanto assim ou não, a gente vai descobrir, tá? Mas essa é a tal da questão externa que envolve aí o Diego Hipólito, tá? A reportagem ainda não acabou, né? Como a gente ainda vai terminar de ler, tá? Para relembrar aqui, muita gente que ainda não lembra o que aconteceu foi... Vamos voltar aqui para a reportagem, tá? Olha só. O polêmico encontro de Diego Hipólito com a Michele Bolsonaro. Isso aconteceu em 2019. E também foi o próprio ano, né, que ele se assumiu para valer. Todo mundo que já conhecia o Diego Hipólito ali nos bastidores sabia, tá, da sexualidade dele. Todo mundo sempre soube, isso nunca foi uma grande questão. Só que ele era atleta, né, então atleta sempre tem essa imagem toda aí. Ele se reuniu com o ex-presidente em busca de apoio e patrocínio para os esportes. Mesmo sem falar abertamente, ele desabafou dentro da casa e disse que sente que o meio LGBT não gosta dele. Mas na prática, gente, o meio LGBT nunca gostou muito do Diego Hipólito. Então isso também reflete muito ali nas atitudes dele por causa do jeito dele. E continuaria não gostando, independente se ele não tivesse ou não colocado essa posição ali. Acredito que também há muito preconceito no próprio meio LGBT com relação às atitudes das pessoas. Tem muita gente que acha que gay só pode ser de uma visão política, não pode ser de outra, que gay só pode acreditar naquilo que algumas entidades que dizem que representam LGBTs têm que acreditar e tal. Não é assim, gente. Pode ser uma questão polêmica para uns, mas para outros não é. Então, é uma coisa que não adianta muito a gente ficar aqui discutindo, e eu não vou discutir isso. Mas essa é a questão externa. Hipólito e sua equipe tentaram desvencilhar o ginasta da imagem de direitista. Uma foto dele com Lula, o atual presidente, surgiu em seu perfil um tempo depois. Ele também se candidatou a vereador pelo PSB, mas, no entanto, não se elegeu. O Perline disse que tentou buscar um contato com Brandon Almeida para verificar se isso seria verdade, só que o Brandon Almeida ainda não respondeu. E eu acho que provavelmente não responderá, tá? Porque isso aí é uma coisa tão pequena perto do que aconteceu ali, que se o Mike tá usando isso para ter ranço do Diego, acho que é besteira, é besteira. Você pode ter ranço pelo Diego por outras coisas, não por essas questões. Porque isso não significa necessariamente aí motivo para voto, ainda mais que isso é uma questão externa, não é uma questão do jogo. A gente está falando de uma questão interna, que aconteceu dentro da casa. A gente não está falando de uma questão que aconteceu fora da casa. Isso aí faz bastante diferença. Mas enfim, vocês entenderam aí, né? Era para eu ter colocado no vídeo anterior, mas não deu tempo, porque senão a gente ia pegar muito, mas muito espaço. Agora vamos voltar aqui um pouquinho para o que aconteceu ao longo do dia, né? Porque afinal, hoje ali no BBB, é um dia que vai ser interessante daqui a pouco. Tá? Daqui a pouco. Ontem à noite, depois de toda aquela formação do paredão, o Diogo desconfiou que a Dona Delma poderia ter votado neles, que a Dona Delma poderia ter feito alguma coisa por eles, assim, de voto e tal, mas não fez. Na verdade, a Dona Delma conversou com o Diogo e questionou ali, o Diogo questionou se ela tinha votado neles ali dentro do confessionário. E ela disse que não votaram. E aí ele até falou para ela, eu tinha certeza que não, eu juro para você que eu falei algumas vezes com eles e eu tenho certeza de que eles não vão votar na gente. Aí a Dona Delma e o Guilherme explicaram para eles o motivo
do porquê que eles não votaram no Diogo e na dona Vilma, e revelaram em quem eles votaram. Votaram na Graciane, porque a Graciane passa tempo demais na academia. Essa foi a justificativa que eles deram, inclusive, tá? E aí, eles também falaram a observação que eles têm sobre o Marcelo e a Arliane. Para eles, e fizeram isso chegar até ali o Marcelo, né? Porque afinal o Diogo, até onde a gente saiba, pelo menos até amanhã. Não dá pra gente dizer o que vai ser depois de amanhã. Até amanhã. Ainda é um aliado do Marcelo. E aí, os dois ali, tanto o Guilherme quanto a dona Delma, disseram ali que o Marcelo e a Arliane estão focados demais no jogo, estão focados demais ali, especialmente o Marcelo, em querer ficar jogando toda hora, e ele não quer conhecer as pessoas. Ele simplesmente não está afim de conhecer as pessoas, que ele simplesmente não está afim de desenvolver melhores relações. E aí a dona Delma falou que ela gosta de sentir o coração das pessoas. A dona Delma também hoje, né, teve uma situação engraçada com ela. A dona Delma não sabe o que era aquele botão enorme no meio da sala. Ao contrário, aquele botão enorme no meio da sala, ela achou que era só uma decoração que ficava piscando vermelho e verde de vez em quando, mas não era do entendimento dela e do conhecimento dela que aquilo era um botão de desistência. E aí ela disse que ia passar bem longe daquele botão, que ali era uma coisa que ela só ia sair do BBB pela porta de eliminação, que ela não ia sair do BBB por outro lugar. Vamos ver, né, dona Delma, porque afinal a senhora também tem que entregar alguma coisa, né, para a senhora continuar ali dentro do programa, né? Vamos ver até onde a senhora vai aguentar sem entregar muita coisa pra gente. Aí o Guilherme justificou esse voto na Graciane, disse que ela passa muito tempo na academia, isso dificulta a troca deles, e que os dois ali basicamente não tem nenhuma afinidade. E aí ele falou, o meu voto foi em você, e ele contou que falou isso pra Graciane. E sei que você vai aceitar de forma super tranquila, porque eu sei que você vai entender o que eu vou falar. A gente tá num nível de jogo que não tem problema com ninguém e ficar procurando motivo também não é bom. E aí o Guilherme também revelou para o Diego que inicialmente o voto dele seria no Marcelo e na Arliane. Mas depois mudou a ideia quando ele se aproximou um pouquinho do Marcelo. Mas amanhã vai mudar de ideia de novo, né, né, Guilherme? Quando você descobrir que o Marcelo vai ser eliminado, né? Porque isso normalmente muda de ideia. Quando você descobre que o cara ali que você achava que admirava, quando você acha que aquele cara ali é o jogadorzaço e tal, quando você achar que ele vai ficar no programa e aí vier a surpresa de que ele foi eliminado, aí você recalcula a rota. A quarta-feira é o dia que você sempre recalcula a rota nesse jogo, né? Na quarta-feira todo mundo vai estar recalculando a rota, especialmente aí o Diogo, que vai começar a sentir que talvez, né, ele esteja de um lado errado. Aí o Diogo começou a dizer que ele tem uma certa dificuldade em se conectar com as pessoas da casa e que ele não quer forçar situações com as pessoas ali para se aproximar delas. Que ele quer ficar do jeito dele, que ele quer fazer as coisas do jeito que ele sempre fez, se aproximando como ele sempre se aproximou, sem precisar criar uma situação para isso. E aí ele disse, quando eu vejo que eu estou fazendo força para entrar, eu falo que não quero. E aí ele disse que o ambiente da Xepa e do VIP às vezes acaba influenciando na comunicação entre os próprios colegas da casa. Que a Xepa acaba ficando reunida de um lado, o VIP acaba ficando reunido do outro, e no final das contas a divisão acaba acontecendo. Ontem à noite ele próprio já havia falado isso para a Aline, que o que acontece na Xepa, o que acontece no VIP é por causa dessa divisão de espaço que acontece entre eles.
Não de um espaço físico necessariamente, inclusive ele deixa isso bastante claro. Ele fala da divisão que existe pelas regras do jogo. Quem tá no VIP não pode comer comida da Xepa, quem tá na Xepa não pode comer a comida do VIP. Então essas coisas aí são bastante interessantes dele ter pontuado. Mas a diferença na convivência não tem nada necessariamente a ver só com a Xepa e com o VIP, porque isso é parte das regras do jogo. Saber que isso é uma parte dessa regra é o importante para eles. Mas saber que eles podem conviver além disso, porque não é o fato de você estar na Xepa que isso vai te distanciar das pessoas, é outra coisa. Acredito que o maior dos problemas não está aí com o fato dele estar na Xepa e a outra estar no VIP. Não. Acredito que o problema dele é que criou-se uma imagem muito negativa sobre ele, especialmente pelas meninas, a Camila e a Tamires, que só faltavam dizer que ele era um abusador de mulheres. Só faltaram dizer isso no sábado, né? O seu Fifi deveria revelar essa conversa para eles agora, né? Teria sido muito mais interessante, inclusive, se tivessem revelado. Aí depois eu falo dessa conversa aí da Arleane com o resto do pessoal ali, do Mike e tal. Mas vamos dar uma puladinha aqui para essa conversa da Vitória com a Aline. Essa conversa eu também achei um pouquinho interessante. A Aline, conversando ali com a Vitória, aconselhou a Vitória a ser ela mesma e parar de se preocupar com a opinião alheia. Disse a Aline: eu não suporto estar em ambientes que eu não me sinta confortável em ser quem eu sou, em que eu não me sinta confortável em ser quem eu sou. Se eu tô sentindo que eu tô aqui e que eu tô me podando para parecer algo diferente, eu tô fora. Sabe por que ela falou isso? Porque ontem, lembra lá de toda... Eu tá no vídeo anterior, eu te contei isso lá no vídeo anterior. Toda aquela coisa da Tamires e da Camila dizer que a Vitória estava exagerando nas comemorações porque ela ganhou a prova bate-volta e que ela está incomodando as pessoas. E aí depois a própria Aline joga na cara da Tamires e da Camila que elas estão se preocupando demais com os outros e não estão focando nelas mesmas. E ela falou isso para a Vitória: pare de ficar se preocupando com os outros e de pessoas que querem ficar podando você. E aí a Vitória disse que é importante a observação que ela tem dela mesma, mas que ela é autêntica no que ela faz e que ela precisa estar confortável com ela mesma, senão ela não consegue participar desse jogo. Que bom, né, que ela sabe que ela precisa ser autêntica. Que bom que ela sabe que para participar desse jogo ela precisa ter esse certo conhecimento de si mesma, porque isso faz uma certa diferença ali, né? E aí, deixa eu só trocar aqui o texto, né? Trocar aqui essa parte do texto. Teve lá até a Vitória depois, a Camila ali na academia conversando com a Daniela Hipólito. E aí a Camila estava desabafando com a Daniela Hipólito sobre a Tamires. Ela começou dizendo assim que ela nunca se sente ouvida pela irmã, que a irmã basicamente vai para um lado, ela vai para outro, que ela procura ser compreensiva com a Tamires, mas a Tamires não é compreensiva com ela, que ela escuta tudo que a Tamires tem para falar, mas só que a Tamires não quer escutar o que ela tem para falar. Aí a Vitória sugeriu, depois a Daniele também uma coisa semelhante, que a Camila tentasse conversar mais com a irmã, e que mas aí a Camila disse que a relação das duas tem 33 anos de existência e que nessa relação de 33 anos as coisas já complicaram muito mais e que essa comunicação já está totalmente desgastada. Ok, ela não falou com essas palavras, mas é isso aí que ela tentou dizer. E, gente, né, se você tem problema com uma pessoa durante 33 anos e você ainda leva essa pessoa para participar do BBB com você, eu posso ser sincero, eu acho, né, acredito que não foi uma boa escolha. Porque você está se podando por causa da outra pessoa. Como você mesma disse, né, Camila?
Você vive dizendo ali que você consegue entregar mais do que isto, mas você só não está entregando por causa da sua irmã. Você não está fazendo o jogo por causa da sua irmã. A culpa toda é da sua irmã, então. É isso que você está dizendo pra gente? É isso que você está apontando pra gente? Aí lá na academia foi a mesma coisa, ela falando ali com a Daniele. Porque a Daniele tem os problemas dela com o Diego. Todo mundo sabe disso e todo mundo está acompanhando. Aí a Daniele aconselhou a Camila, dizendo que ela tenha calma e que talvez alguns momentos mais apropriados ela possa conversar com a irmã sobre o que está incomodando ela. Disse a Daniele: eu já conversei com meu irmão e se eu tiver que conversar de novo, vai ser eu e ele. Eu não vou falar isso no meio das pessoas. Aí a Camila disse que ela é muito emotiva, explosiva, que ela tem dificuldade em lidar com a situação, que ela tem muita dificuldade em lidar com esses sentimentos, com essas coisas. Então ela disse que precisa aprender a manter a tranquilidade dela, que ela precisa aprender a manter a calma diante ali dos problemas do relacionamento dela com a irmã e tal. É o que eu falei para vocês. Você que levou a irmã para participar do BBB, né? Então você aprenda a lidar com isto, né? Porque que tipo de irmã ali vai querer ajudar e vai querer estar do lado de vocês, né? Que tipo de irmã ali vai querer acompanhar e que relação vocês vão sustentar depois que isso passar? Vai ser uma relação muito complicada e muito difícil, tá? Uma relação extremamente difícil, focada no desgaste. E olha só, relações que acontecem ali no desgaste não dão muito certo, tá? Não dão muito certo, não funcionam e vai ser sempre assim, vai ser sempre complicado, vai uma sempre reclamar da outra. E por isso que eu falo, acho que um dos maiores erros do BBB 25 foi levar família para dentro do programa. Porque família é o tipo de coisa que às vezes a gente só consegue resolver entre a gente mesmo, sem uma câmera e sem um público para ficar sabendo das coisas. Aí depois o Marcelo foi lá no quarto Nordeste, reuniu todo mundo e contou ali o que ele tinha feito de justificativa de voto. Ele revelou que ele votou na Vitória, no Matheus, justificou a escolha dele, inclusive pela falta de proximidade. Disse ali que os dois não tenham nenhum tipo de proximidade com ele ou com a mulher dele e que eles só começaram a conversar alguma coisa no último dia, mesmo que eles estejam dormindo no mesmo quarto, né? Só para deixar isso bastante claro também. E aí ele falou: a gente não tem tanta conversa. E aí depois a Vitória disse ali que é importante ele ter falado e ter contado, mas que ele podia também ter falado isso de outra forma, né? A questão do respeito. E depois ela mesma disse que o importante é que houve o respeito e que ele não precisava se sentir mal por ter declarado que tinha votado nela. Mas se ele declarou que votou nela, obviamente que isso foi uma estratégia, né? A gente sabe que isso foi uma estratégia, porque sempre é uma estratégia, sempre. Aí depois que o Diego conversou com o Guilherme e com a Dona Delma, descobriu que Dona Delma e Guilherme não votaram nele, ele foi conversar com o Diogo, com o Diogo já, com a Vitória e com o Matheus. E aí ele disse que ele tem uma dificuldade muito grande em formar conexões na casa. Ele disse que tem uma dificuldade muito grande em manter ali algumas amizades lá dentro. E aí a Vitória disse assim para ele que eles estavam muito distantes nos primeiros dias, mas só agora eles estão se soltando mais. E aí o Matheus falou pro Diogo que eles não tinham a intenção de votar nele, que ele não era a primeira opção de voto da dupla e que eles nem tinham sequer pensado ou cogitado nessa possibilidade e que só votaram neles por uma exclusão, que não era nem a primeira e nem a segunda opção. E só votaram nele por exclusão.
Por exclusão não, né, Matheus, né, Vitória? Vocês votaram nele porque vocês sabem que ele é aliado do Marcelo. Foi só por isso que vocês votaram nele. Não foi por necessariamente uma exclusão, porque se fosse por exclusão aí vocês teriam uma série de outras duplas para votar. Inclusive a Camila e a Tamires, por exemplo, que são uma dupla que vive pegando no pé de vocês. Vocês poderiam ter votado nelas. Vocês não votaram. Então, assim, essa justificativa para mim eu acho que é uma das piores. E só faz ele próprio se sentir mal com isso. Só faz ele próprio achar que tem alguma coisa errada com ele. E aí o Matheus começa a dizer que de verdade você não era nem a nossa segunda opção de voto. Aí o Diogo começou a dizer ali que ele sente muito a falta de abertura das pessoas e que ele às vezes sente que precisa ficar forçando a barra para ter ali interações com as pessoas e que ele não quer ficar forçando a barra com ninguém, que ele não sente a necessidade de ficar forçando a barra com ninguém, tá? Aí depois teve lá o Marcelo e o Edberto discutindo estratégias, alianças, depois da formação do paredão. O Marcelo, basicamente, ali sugeriu que eles deveriam se aproximar de mais pessoas. O Edberto disse que não. Mesmo que eu já tenha te falado isso no vídeo anterior, lá fora, de novo eles comentaram sobre isso. E aí o Edberto já disse que ele prefere manter o grupo reduzido e ainda justificou. Antes só do que mal acompanhado. E eles ali começaram a falar que o poder do líder é mais complicado, porque o líder acaba impactando muito no jogo de acordo com as decisões que ele toma. E aí o Mike disse que os grupos agora têm uma tendência, depois desse paredão, de se unirem contra alvos específicos e que isso vai acontecer a partir de agora, porque todo mundo já sabe mais ou menos para onde a coisa está rolando. E aí ele falou: eu tô vendo que todo mundo está se juntando para ir em uma pessoa. É assim, gente, é normal que isso aconteça, tá? Todo jogo em que isso acontece é absolutamente normal, tá? Não tem muito para onde escapar, não tem muito para onde correr. É isso mesmo. A gente acaba passando por essas situações num jogo como esse, e a gente que cobre, a gente sabe o que isso é um padrão. E esse padrão se repete toda vez, porque isso é do comportamento humano. As pessoas sempre vão buscar ali apoio para tentar se proteger, para tentar se garantir em situações complicadas. E às vezes, num jogo como esse, a única forma de você ter um grande apoio é você estando ali junto com outras pessoas que estão do mesmo lado e objetivo que você. É o caso deles. É por isso que houve toda essa junção ali do lado deles. Aí teve um outro momento ali que o Diego Hipólito acabou indo conversar junto com a Daniele, com a Camila, com a Tamires. E aí começaram a dizer ali que eles não querem criar novas rivalidades, que eles não estão ali pensando em criar rivalidades com ninguém. E disse ali, o Diego: eu não quero criar rivalidade com ninguém. Eu não quero fazer isso agora, porque eu já sei que tem 3 situações, até por uma questão de estratégia de jogo, deles se blindarem. Aí a Tamires respondeu que se ela tivesse que votar novamente, ela manteria o seu voto por questões de afinidade. Lembrando que elas votaram no Diogo e na Vilma. Então elas vão manter esse jogo por uma questão de afinidade? Disse ela ali: sincero e honestamente, se hoje eu tivesse que votar novamente, eu continuaria votando pelo mesmo motivo, por questões de afinidade. Para vocês verem o quanto eles não conseguem sair dessa narrativa toda, o quanto essa narrativa toda continua sendo a mesma coisa de sempre. Ai, a gente se resolveu. Não se resolveu nada. Ah, eu não tenho nada contra você. Tem, porque você, especialmente as meninas ali, a Camila e a Tamires, só faltaram dizer que o Diogo é um abusador de mulheres, tá? Só faltou dizer isso aí sobre o cara. E o cara nunca fez nada pra elas, tá? Nunca. O cara tava lá na dele o tempo todo.
Aí, em outro momento, o Marcelo também estava conversando ali com o grupo dele, e aí ele disse que tá se sentindo um pouquinho deslocado dentro da casa, com o tanto de meninas ali andando de biquíni. Sabe que isso me lembrou o seu Albert lá na fazenda com a Luana? E ele vivia reclamando porque a Luana andava de biquíni. Oh, meu Deus, cara chato, né? Depois vocês vão descobrir por que ele tá prestes a ser eliminado, né? Depois vocês vão descobrir isso aí do porquê que ele tá bem prestes a ser eliminado. Aí depois teve uma outra conversa ali do Diego com a Daniele, só os dois, aonde eles estavam falando ali sobre a questão das visões diferentes que eles têm. E ela falou assim: você tem uma visão diferente da minha porque é normal a gente ter pensamentos diferentes. E quando bate com aquilo, às vezes é diferente com você, você tem uma resistência maior de entender o que eu estou falando. E aí ele disse que tem que aprender a reconhecer as perspectivas diferentes que todas as pessoas têm, aprender que cada pessoa reage de uma forma diferente e tal, esse mesmo blá 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 de sempre, tá bom? Aquela mesma coisa. E aí ela também disse pro Diego que nesse momento agora eles precisam se aliar com um grupo que protegeu eles na votação. E aí ela falou que é bom eles ficarem aliados ao grupo dos líderes, a Aline e o Vinícius, que salvaram os dois do paredão. Disse aí a Daniele, desculpa. O grupo que é bom pra gente se aliar é o grupo dos líderes que salvaram a gente do paredão. E aí o Diego concordou com ela que sim, eles precisam se aliar para se manterem no jogo. Chegaram a uma conclusão, né, gente? Chegaram à conclusão mais óbvia, inclusive. Num jogo como esse, você só sobrevive se você estiver aliado com alguém. É impossível sobreviver a este jogo se você não se aliar com ninguém. É impossível, tá? Não tem para onde correr, é impossível. Então, o que a Dani colocou aí tem um sentido e uma razão de ser, tá? Aí hoje também rolou lá uma ação de um patrocinador de tarde que mandou ali uns produtos de skincare, tá? Aí a Camila já reclamou da Vitória, disse que a Vitória fica querendo dizer pra ela como é que ela tem que usar um produto de skincare. E aí ela disse que não queria saber, que ela ia usar o produto do jeito dela e tal. Então tá bom. Né? Eu, se fosse a Vitória, depois disso, eu faria o seguinte: tá bom, você quer, então faça do jeito que você quiser. Não tá mais aqui quem falou, vou começar a buscar outras pessoas na casa. Eu acho que a Vitória ficou próxima das meninas, não porque ela gosta das meninas. Acho que não é por gosto, gente. Porque assim, por mais que você goste de alguém, a pessoa vive te dando patada toda hora. Uma hora isso cansa. Uma hora essa coisa cansa. Uma hora a relação desgasta. Uma hora você não vai mais querer nenhum tipo de proximidade. E me parece que a Vitória já tá cansada disso. Ela tá cansada, ela reclamou isso com o Matheus, que toda hora as meninas ficam ali falando de coisas dela e tal. Então ela já tá chateada com o Matheus. Com o Matheus já, com as meninas. Então, mais um pouquinho as meninas vão começar a cair em cima dela. E olha que não tem o seu fifi para elas descobrir que as meninas chamaram ela de soberba, que as meninas chamam ela de exagerada, dramática e tudo, né? Deixa as meninas descobrir, deixa a Vitória descobrir que as meninas falam dela pelas costas, né? Isso aí seria interessante da gente ouvir. Isso aí seria muito bom de a gente acompanhar dentro desse jogo, né? Aí rolou também hoje o Cinema do Líder, que basicamente acontece ali toda semana. E dessa vez é patrocinado aí por uma marca que você tá vendo aí, aquela marca de chocolates vermelho. Aí fizeram lá um sorteiozinho. Fizeram lá, quem foi sorteado foi a Eva com a Renata. E a Eva e a Renata podiam escolher duas duplas para acompanhá-las ao cinema. E aí elas escolheram a Dona Vilma com o Diogo.
e a Graciane com a Giovana, tá? Foi só isso aí que aconteceu de mais relevante. Tá aí as duplas, tá aí o cinema do líder que eles viram hoje. O cinema do líder, né? O cinema do BBB que eles viram hoje. E o cinema do BBB hoje foi basicamente o show da Taylor Swift. Só isso, só foi o que rolou, tá? Não teve muito mais coisas interessantes aí. Agora, nesse momento que eu tô falando com vocês, tá? O que é que tá rolando ali dentro da casa? Eles estão começando a se preparar pro Sincerão que vai rolar daqui a pouco. Estão ali tomando banho, conversando amenidades, não estão falando muita coisa, né, de interessante. Mas a gente sabe para onde a coisa vai, né? A gente sabe exatamente o que é que vai rolar ali, a gente sabe exatamente o que é que a gente vai ver daqui a pouco. Marcelo está prometendo demais e a gente quer que ele entregue o que ele está prometendo. Senão, ele não vai muito mais longe do que ele já foi. Ele já está com um ranço muito maior do que ele estava antes. A gente já vai ver as enquetes, tá? Vou te mostrar aqui o resultado das 18 horas. Vocês já vão ver como é que está a pesquisa aí das 18. E o Diogo, gente, por mais que rede social diga que o melhor para o jogo seria justamente eliminar o Diogo não fez nada para ser eliminado. E é exatamente pelo fato dele não ter feito nada que ele vai ficar, porque ele não fez nada. E com relação ao outro que queimou a largada, saiu aí criando rivalidades desnecessárias logo no primeiro dia, é porque o negócio ali para ele não deu muito bom, né? Vamos dar uma olhadinha como é que estão as enquetes? Vamos dar uma olhadinha nesses números, né? Deixa eu só pegar aqui os números para a gente acompanhar, para a gente ver. Deixa eu abrir aqui os números, tá? Abrir aqui os números rapidinho para a gente acompanhar aqui. E aí a gente vai ter essa visão muito mais ampla do que está acontecendo. Eu vou mostrar também o que a gente viu lá no Faro Pop, tá? A opinião de vocês sobre o que vocês mesmos disseram sobre isso, tá? Deixa eu só abrir aqui. Tá aqui. Vamos dar uma olhadinha nas pesquisas. Olha só. Nas pesquisas, agora, o Marcelo aumentou, junto com a mulher, essa vantagem com relação ao Diogo e a Dona Vilma. Eles tiveram uma queda. Olha aqui na média. Marcelo e Arliane têm 57,80. Diogo e Vilma têm 53. Eles baixaram bastante aqui no X, inclusive. Edilberto e Raíssa têm 9%. Eles praticamente ali estão só passeando nesse primeiro paredão. Então você vê, ontem durante a madrugada, Arliane e Marcelo tinham 53 e 92. E foram caindo de manhã, caíram para 53 e 66. E desde o meio-dia eles só têm subido. O que significa que o público realmente não gosta deles e não comprou a narrativa deles, tá? O Diogo começou com 38, olha só, 38 e 55 ontem, 2 horas da manhã. E hoje, olha só, ele já está com 30, ele subiu para 38,84, depois foi caindo, 36, 35 e 33%. Aí quem deu uma subidinha foi justamente Edilberto e Raíssa, mas eles não vão ser eliminados dentro do que a gente está vendo aqui, tá bom? E aí, todos os sites aí, tanto o UOL quanto esse outro aqui, Fashion, não sei o que, estão dando ali um certo empate para os dois. Mas a maioria dos sites está dando a eliminação de Arliane e Marcelo, tá? Logo nesse primeiro paredão. Diogo e Vilma ficam com 28% na média, Edilberto e Raíssa 12% nessa média. E aí no YouTube continua do mesmo jeito, não mudou, as pessoas continuam com muito ranço de Marcelo e Arliane. Na média eles têm 67,05, o Diogo tem 23,86 e o Edilberto tem 9,09, 9%. X, você percebe aí que já tem gente começando a virar, você percebe aí que tem pessoas que já estão começando ali a perceber que talvez o Diogo possa ficar mais algum tempo e tal, mesmo que ele não entregue muita coisa, mas é melhor que ele fique mais tempo.
Então vocês viram que mais cedo isso aqui estava bem maior com relação a isso aqui, né? Já diminuiu bastante. Só um ou outro perfil de reality show que ainda segura essa diferença gritante, porque eles influenciam as pessoas a isso, tá bom? No geral, o Marcelo e a Arliane tem 43 no X, 43 e 54, o Diogo e Vilma tem 52%, Raíssa e Edberto tem 4 e 36 nessa pesquisa. Nas outras redes sociais, Marcelo e Arliane estão sendo eliminados, uma ou outra que eles vão ficando. Diogo e Vilma vão ficando aqui com 35 e 94, uma e outra que eles são eliminados. Edberto e Raíssa, na maioria delas, está ficando em todas, tá? Basicamente, eles estão ficando em todas. No geralzão mesmo, no geralzão, Marcelo e Arliane tá sendo eliminado mesmo. E é o que a gente vai ver amanhã se nada mudar hoje à noite, o que eu acho muito difícil. Marcelo promete demais, mas quem muito promete nada entrega, gente. Isso é uma das regras que a gente já sabe de reality show. Então não adianta esperar muita coisa dele, tá? Não adianta esperar que ele vai entregar muita coisa, não. Com relação à nossa própria enquete aqui no Faropop, vamos dar uma olhadinha nela? Tá, porque eu quero aí a opinião de vocês sobre o programa, é o que vocês acham que vai ser, é o que vocês podem dizer para mim. Olha aqui no Faropop, vocês próprios estão me falando isso. Edberto e Raíssa têm 17%, Diogo e Vilma têm 19%, Marcelo e Arliane têm 64%. No final é o que a gente vai ver, Marcelo e Arliane sendo eliminados, tá? Vai ser meio difícil, olha, meio difícil e complicado para o casal ficar. Fora as questões que eles têm em Manaus, acho muito difícil e complicado que eles permaneçam no jogo, né? Muito difícil e complicado mesmo. Gente, vocês acabaram vendo aí a tela do canal, tá? Não tem nada também tão de interessante que vocês vão ver aí, a não ser o pouco de problemas que eu tenho tido recentemente. Então, vocês viram aí uma coisa por um erro meu, basicamente. No final das contas, tá? É o que a gente vai acompanhar daqui a pouco. O pessoal já tá se preparando para o Sincerão, a gente também tá. A gente vai estar ao vivo, tá? Não vai ser gravado. Depois do Sincerão, nós vamos estar aqui para comentar o que é que vai ser e se o Marcelo vai entregar o que ele prometeu. Se ele vai entregar o caos, se ele vai jogar as coisas na cara da Aline como ele prometeu, se ele vai fazer mesmo as coisas do jeito que ele disse que ia fazer. Acho que não vai. Eu tenho a leve impressão de que ele não vai e que a Aline é que vai dar um fecho nele, que a Aline que vai jogar na cara dele. Mas quem sabe, né? E se ele fizer, acho que também não vai mudar muito a situação dele. Ao contrário, acho que vai piorar mais ainda. Acho que vai acabar fazendo com que ele próprio acabe cravando a eliminação dele desse jogo. Coisas que nós vamos descobrir daqui a pouco, tá certo? Ó, beijo pra vocês, até daqui a pouco. Tchau, tchau.